Boa noite para quem já está chegando. Já vou convidar o participar da live. Sejam bem-vindos. Padre Denilson, seja bem-vindo. Padre Jesus, tudo bom, querido? Tudo bem, e você? Joia, tranquilo. Vamos só aguardar um momentinho aí, o pessoal chegando, né? Certo. Eu quero acolher as pessoas que estão chegando aqui nessa noite. Amanda, Silvana, a Márcia. Deixa eu entrar aqui pelo computador, que é até mais fácil. Sejam bem-vindos. É uma alegria receber a cada um que está participando nessa noite. Vai ser uma noite maravilhosa com o Padre Denilson. Nós vamos poder partilhar um tema tão bacana que é sobre a vida de Nossa Senhora, algo enriquecedor para cada um de nós, né, Denilson? Isso. E finalizando esse mês mariano, que é um mês temático das mães, Com colocando certeza. Maria, a mãe de todas as mães, Maria, mãe da igreja, como nosso povo sempre a venera, né? Isso é importante. Sim. Olha, a Zilda está mandando um abraço para você. Olá, boa noite, Padre Denilson. Sua bênção, a Zilda. Olha, Zilda, faz tempo que eu não a vejo. Sim, Silvana, Márcia, Amanda, as pessoas estão entrando. Quero cumprimentar também o Pedro, que sempre participa comigo das lives. Sejam bem-vindos. O Gediel também que está participando. Seja bem-vindo. Vamos aguardar mais um minutinho aí para a gente dar início à nossa live. Ana Garcia, seja bem-vinda. Vai ser uma noite muito enriquecedora com o Padre Denilson, com a sua partilha. Com certeza vai ser uma noite de muita contribuição na nossa vida. Falar de Nossa Senhora, falar da nossa humanidade. A Tininha, lá de Taubaté, também seja bem-vinda. Várias pessoas chegando aqui. O Alisson também chegando. Então, acho que a gente já pode dar início. Então, Padre Denilson, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar recebendo você aqui nesse bate-papo, nessa live. Você que é uma pessoa inteligentíssima, tem uma facilidade muito grande para expressar conhecimentos tão difíceis em formas tão simples, né? Então, eu quero que o Padre Denilson ele mesmo faça a sua apresentação, fala sobre onde foi sua formação de filosofia, de teologia, falar sobre o seu mestrado, sobre o que você escreveu no seu mestrado e, de maneira especial agora, o seu doutorado, que está quase aí terminando, né? Um tema até difícil de falar o nome, né? Mas compartilhando aqui com o pessoal que está chegando agora, né? Então, Padre Jesus, primeiramente quero agradecer a oportunidade. Você sabe que eu tenho um carinho grande por você, você sempre me ajudou, não só no meu ministério, mas também em todo o meu processo, né, intelectual desde que nós nos conhecemos. Inclusive até o livro que surgiu sobre Mariologia, você faz parte desse parto, porque foi você que fez toda a programação, a diagramação, enfim, né? Até me ajudou na correção, depois eu encaminhei para uma outra pessoa essa dimensão da correção. Com relação à minha formação acadêmica, eu não gosto muito de falar porque dá a impressão que a gente fica valorizando o ego, né? Mas eu sou formado em filosofia, licenciado pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharelado e licenciatura. Depois eu tive a oportunidade de fazer a teologia na França, no sul da França, pelo Instituto Nossa Senhora da Vida. E lá nesse instituto eu permaneci na França também, como sacerdote, concluí meu mestrado em teologia sistemática, trabalhando já sobre Bergson. E dentro da Sim, teologia eu fiz um viés filosófico, trabalhando sobre a alegria bergsoniana, né? Em comparação com a alegria sim, mística. Então foi esse um pouco o trabalho, essa ponte entre filosofia e teologia no meu mestrado de teologia. Depois eu voltei ao sim, Brasil, fiquei como reitor no Seminário Propedêutico em Lins por 3 anos, e depois eu tive a oportunidade de voltar à Europa, mas dessa vez não na França, mas na Suíça, e comecei o sim, meu doutorado, não é, em filosofia pela Universidade de Genebra. E eu fiz durante 1 ano e meio o doutorado pela Universidade de Genebra, e acabou por questões pessoais, particulares de saúde, voltando para o Brasil. E quando eu voltei ao Brasil, vim diretamente à Promissão, que é a minha cidade natal, onde mora minha mãe, né? Toda a história da minha sim, família
é aqui de Promissão, e eu acabei assumindo como vigário paroquial em 2011, no finalzinho de 2011, 2012, aqui na Santa Luzia. Sim, Na época era o padre Éder Tenório, né, que era o padre. sim, Depois, em 2012, eu acabei assumindo a paróquia como pároco, e nesse sim, tempo de trabalho pastoral, como pároco da matriz, na sua construção do templo, eu também me dediquei a retomar, então, após o meu infarto que eu tive, que você acompanhou muito bem, o meu doutorado em filosofia. Foi onde eu consegui passar, então, pela Universidade Federal de São Paulo. Encontrei a Rita Paiva, que é uma grande especialista bergsoniana aqui no Brasil, que aceitou o meu projeto. Então, eu fiz todos os créditos, enfim, agora, recentemente, eu até te mandei, compartilhei com o senhor Bispo, né? sim. A minha entrada realmente já na programação da tese, para fazer o depósito, enfim, já concluindo a etapa do doutorado em filosofia. E no doutorado de Sim, filosofia, em Bergson, eu trabalho uma outra dimensão, que é mais ética, filosófica, sobre o sentimento do amor e do respeito, né? Fazendo uma sim, sim. perspectiva realmente da primeira obra de Henri Bergson, que é o ensaio sobre os dados imediatos da consciência, e até a última obra, As Duas Fontes da Moral da Religião, perpassando pelas 4 grandes obras de Bergson e mais as outras obras que não são importantes do ponto de vista do pensamento bergsoniano, mas que revelam a complexidade, a amplitude desse universo bergsoniano da duração da existência, do inconsciente, Sim. enfim, da vida psíquica liada à liberdade, ao agir corresponsável das exigências sociais. Então, eu já estou nessa fase, graças a Deus, de Olha que bênção. finalização da tese, de correção e ao mesmo tempo, trabalhando para o povo de Deus como padre, como pároco, junto com você, na alegria, né? A gente Sim. é um ministério E, junto. e sendo vigário episcopal para assuntos de pastorais, né? Aqui na nossa diocese, né? O vigário. Que é justamente auxiliar o senhor bispo, né, nas questões pastorais, das paróquias, né? Para dar uma dinamicidade nas paróquias, né? A atuação seria mesmo de ser uma ajuda ao senhor bispo, onde ele não pode estar, né? Assumindo a linha de frente da ação evangelizadora da Igreja de Lins, através de movimentos Sim, pastorais. Cada movimento pastoral e serviço tem já o seu coordenador diocesano, e eu seria, então, o sim. coordenador dos coordenadores, digamos assim, e que representa e faz as vezes do senhor bispo, né? Nessa confiança que Isso. ele me deu. Que é essa confiança que ele me deu. Mas que beleza, Padre Denilson. E hoje a gente vai tratar um tema aqui muito interessante sobre Mariologia, sobre a vida de Nossa Senhora. Eu vou mostrar já o livro do Padre Denilson. Hoje eu reli novamente para trabalhar as temáticas aqui sobre o tema. E assim, como surgiu essa ideia de escrever? Você poderia escrever sobre tantas áreas, você tem tantos conhecimentos sobre Bergson, né? E o que te motivou a falar sobre Nossa Senhora, Padre Denilson? Primeiramente, para a gente dar abertura ao nosso diálogo aqui, né? Foi uma pergunta que realmente eu me fiz quando Sim, eu me propus escrever um livro e o porquê escrever um livro sobre Maria. Então, tem 2 acontecimentos históricos que eu sempre digo sim, nas minhas pregações, que nada é por acaso, tudo é providencial. sim, Em 2017, a gente estava comemorando no Brasil 300 anos da aparição da imagem, né, de Nossa Senhora no Rio sim. Paraíba. E Uhum, e eu sou muito devoto a Nossa Senhora por questões sim, familiares, por uma herança, digamos assim, da minha própria mãe, né, que é muito devota a Nossa Senhora. E nesse ano de 2017, com toda aquela comemoração, foi antes da pandemia, graças a Deus, né, do sim, Santuário Nacional de Aparecida, que é um lugar que eu sempre vou quando eu posso, né, nas minhas férias ou quando eu tenho um dia de folga. Recentemente eu acabei de voltar da Aparecida, né, para poder sim, sim. porque quando eu me ordenei padre aqui no Brasil, aqui em Promissão, a primeira missa foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, para você ter uma ideia. Olha que interessante. Promissão. E depois tinham alguns franceses que vieram, alguns padres franceses que vieram da França, que eu morava lá, e eles queriam conhecer o Santuário Nacional de Aparecida. E no Olha, dia que nós fomos lá no Santuário Nacional para considerar a missa, eu recém-ordenado, né, 2 dias de padre, sim, sim, eu tive a oportunidade de tocar e carregar a imagem original de Nossa Senhora, que está lá no nicho, né? Por sim, quê? sim, Porque foi uma comemoração que estava muito ainda forte,
em preparação dos 300 anos, isso que eu estou te contando, em preparação dos 300 anos, Sim, e sim. também naquele dia a ordenação de um padre redentorista que foi ordenado bispo. Então, com esse Sim, sim. preparação dos 300 anos de Nossa Senhora, né, da festa que seria Sim. 7, mais a ordenação de um redentorista, que era o reitor da Basílica do Santuário, que tinha sido nomeado pelo Papa Bento XVI bispo, e eu ali como Sim. padre recém-ordenado, né, diante de toda Olha. essa alegria realmente cristã. Então, esse foi o primeiro fato. Me chamou a Sim. atenção, falei, Nossa Senhora me persegue, né? E depois, em Sim. 2018, eu tive uma oportunidade de participar, isso já mais um colóquio, bem mais Sim. interessado, pela PUC do Paraná, pelo Departamento de Teologia de Pós-Doutorado, de um curso, na realidade, de um simpósio sobre Mariologia e Ecumenismo, em que, Olha que interessante. 4 dias, eu tive então a graça de participar com os teólogos católicos e teólogos protestantes históricos, né? Sim. Não pastores, mas assim, sobretudo da igreja luterana e calvinista, que tem muito no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, Sim. Santa Catarina e também no estado do Paraná, que o sul foi colonizado sobretudo pelos os alemães, holandeses, né, os franceses. Então tem esse registro da igreja protestante histórica. E ali, então, foi um convívio muito interessante, porque eu vi pastores luteranos, e Olha. inclusive assim, de alto nível de reflexão, falando sobre Lutero. E foi ali que eu descobri que Lutero era um apaixonado por Nossa Senhora. Pelo contrário, ele tem textos Sim. maravilhosos falando sobre Nossa Senhora, né? Olha. Então, desmistificou na minha consciência até então de que, no Sim. geral, o protestantismo é contra a presença, a figura de Nossa Senhora. Sim. Claro que aí, não vou entrar nessas questões, o Sim, sim. neopentecostalismo, né, são as derivações dessas igrejas históricas, que nem dogma tem, com todo respeito Sim. falando, nenhuma articulação eclesial tem, que criticam, né, sem nenhum tipo de fundamento, e quando tem um fundamento, são fundamentalistas na palavra, sem nenhuma Sim, sim. ciência exegética e hermenêutica, né? Então, Uhum. foi dizendo na minha consciência, eu preciso realmente ler esses sinais, né? Hoje o Sim, sim. evangelho de hoje é muito bonito, é do cego que pede para Jesus para que ele veja, né? Sim. E Jesus diz, o que você quer? Eu quero que eu veja. E eu percebi que eu estava vendo nesses sinais que algo deveria Sim. contribuir, de forma muito simples, é claro, né? Mas Sim. tudo bem averiguado, sobretudo dos 3 pilares da nossa fé católica, que é a revelação bíblica, a tradição e o magistério da igreja, e o último concílio que nós temos, que é o Concílio Vaticano II, abordar a Mariologia, né, como uma pequena introdução Sim, sim. para que Maria possa ser mais amada e venerada no seu devido Sim. lugar. No seu devido lugar. Sim. Porque E nós... algo que eu achei muito interessante ao longo do seu livro é você mostrando muito esse lado antropológico, humano da Virgem Maria. Você escreve, assim como eu dizia no início, você tem essa facilidade de escrever coisas tão complexas, usando termos tão eruditos, mas transferindo numa linguagem muito simples e acessível. Então, o Padre Dino, só para a gente começar assim, dentro dessa experiência mística que você teve, fazendo assim um pequeno percurso entre a questão do pecado original e depois a questão da graça, né? Lá no Gênesis 3,15 diz assim, né? Diante do pecado que acontece ali, toda aquela situação, né? E Deus vai dizer, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Lá já no início do Gênesis, né? E depois a gente vê belamente São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, já mostrando a nova geração, né, a nova aliança através da bem-aventurada Virgem Maria, né? Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então, eu gostaria que você fizesse um paralelo, né, entre a figura de Eva, da questão do pecado original, e a nova mulher, a Virgem Maria, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, para mostrar essa presença da Virgem Maria nas Sagradas Escrituras, né? Então, Padre Jesus, assim, de forma muito simples, porque eu gostaria Uhum.
Sim, fazer a questão de que desde a origem do cristianismo, os primeiros sim, cristãos começaram a ter toda a tradição judaica da revelação bíblica, né, da aliança, da Torá, enfim, toda aquela tradição judaica da fé em um único Deus, né, desse Deus sim, que sim, entra em contato com o povo, que escolhe o povo de Israel para ser a nação santa, que envia profetas e profetisas, um Deus que se mistura dentro da concretude humana, vendo as misérias, os tormentos. E tudo isso, então, os cristãos foram percebendo que, desde o princípio, desde o surgimento da sim, vida e da vida consciente, que é o homem, os cristãos começaram a reler o passado sim, da fé na ótica, na perspectiva cristã. Cristo sim, agora, para os cristãos, é aquela chave hermenêutica, chave de interpretação, que dá a plenitude do conhecimento da história de Deus na história dos homens. E com sim, certeza sim, estão voltando para o pecado original, né? Quando Gênesis narra de uma forma literária o sim, acontecimento da morte e a separação do homem com Deus nessa relação amical, a gente tem a figura de Eva, que é mulher, não é? sim, Eva, uma única mulher, mas a mulher, no sentido do gênero humano, que, sim, sim, juntamente com Adão, né, o seu companheiro, por uma tentação do diabo, do inimigo de Deus, sim, acabam então caindo na desobediência. E essa sim, desobediência é de colocar-se no lugar de Deus. É comer o fruto do conhecimento da vida e da morte, que só cabe a Deus a plenitude da existência. Então, sim, sim, quando Eva, né, ou Adão, os nossos primeiros pais, entram nessa dinâmica de desobediência, vem toda a consequência, a sequência, então, do pecado, e nós vemos o esforço sim, de Deus já no Antigo Testamento para reparar esse divórcio do homem, né, sim, sim, com o divino, do humano com o divino, pela mediação da Torá, pela mediação da lei, etc. sim, E na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, então, que é o próprio Deus encarnado, veio fazer essa reconciliação definitiva através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, se por Eva entrou, pela primeira mulher, a nossa mãe natural, entrou o pecado, agora em Maria, a filha de Sião, né, a mãe de sim, sim, gerou a humanidade de Jesus no seu ventre, pela sua obediência, aí que é interessante como que os cristãos sim, percebem sim, a dinâmica. Se por Eva entrou a desgraça, por Maria sim. entra a graça. Se por Olha Eva que bacana. a morte, por Maria entra a vida. Se por Eva Olha, entra a desobediência, a separação, por Maria entra a fé e a reconciliação. Por quê? Porque Maria é uma humana, como qualquer uma de sim, nós, né, no aspecto antropológico. Porém, ela foi escolhida por Deus desde a eternidade. sim, Por isso, então, que nós temos aí, vou ter a oportunidade de falar, dos dogmas marianos, que vão falar sobre a sim, Imaculada Concepção da sim, Virgem Maria, a maternidade divina de Maria, a sua virgindade, né, e a sua sim, assunção, porque, no fundo, nós não centralizamos Maria no papel da nossa fé. Nós sim, centralizamos Jesus. Mas, como sim, Maria, assim como Eva, começou todo o processo antropológico da história da salvação, né? Em sim, Maria, que é humana, que é muito mais próxima de nós, porque ela é como nós então temos em Maria essa possibilidade de um alargamento da nossa compreensão no mistério da fé em Cristo. Porque Cristo não é uma pessoa humana, Cristo é uma pessoa sim, divina. Cristo assumiu a nossa humanidade divina. Então, com todo respeito falando, eu sempre falo assim de forma muito jocosa. sim, É muito mais fácil seguir os passos de Maria, que é humana, e seguir o seu exemplo de Maria, que é humana, do que do próprio Cristo, que é plenamente divino. Mas humanamente também, assumindo a nossa natureza, nos dá essa via pela graça, é sim, claro. Mas a gente percebe que, desde a concepção de Jesus, que veio ao mundo, né? Depois, do cuidado dessa relação de Maria na sua relação de geração, porque Jesus não foi criado, ele não pode ter sido criado na sua personalidade divina, mas foi gerado no ventre de Maria. Depois desses 30 anos de silêncio, que o Novo Testamento não retrata, mas que a gente pode imaginar no convívio paternal e maternal de Jesus com seus pais. Primeiro, São José, o sim, homem justo, na paternidade de São José putativa ou adotiva.
mas nessa maternidade de Maria, que é uma maternidade realmente natural. Jesus foi Sim, do Espírito Santo, gerado naturalmente no ventre de Maria a sua humanidade. E depois sim, a sim. gente vê que Maria está com Jesus no seu ministério público, a ponto que a gente vê o retrato do primeiro milagre de Jesus. Eu acho muito bonito, eu falo de forma também muito espontânea, que o cenário é muito interessante. Jesus Sim, estava com seus apóstolos, seus amigos escolhidos, em uma festa de casamento. E vai dizer o evangelho que Maria estava presente. Começa a acabar o vinho, significa que todos estavam bebendo vinho. Mas Maria foi a sim, primeira, como mulher, na sua sensibilidade, que percebeu que o vinho estava acabando. Claro que o vinho tem uma conotação da alegria, né? A gente sabe que a água tem a ver com a sim, sobrevivência, porque a água a gente tem que tomar todo sim, dia, e o vinho é não da sobrevivência, mas do sentido profundo da nossa vida, que é a alegria, né? Então, em ocasiões especiais, a gente toma vinho. Maria viu que aquele povo estava perdendo o sentido da sua própria história, da sua própria, sim, digamos assim, destinação enquanto seres humanos. E Maria chega e pede ao filho. E Jesus tem aquela palavra: mas não chegou a minha hora, a hora de realizar sim, a obra de Deus Pai. Mas, sim. o evangelista, que nesse intervalo de silêncio, Jesus vai e pede, então, para que tragam as talhas de água e transformam. Eu digo, Maria antecipou até a própria vontade Sim. de Deus Pai na pessoa do Filho, porque Jesus, com certeza, não poderia negar um pedido de uma mãe, né? Então, E eu é falo bonito assim, esse aspecto serviçal, né, Ednilson? Ela, como mãe, ela servindo o seu filho dentro desta missão que o filho tem, que lhe foi confiado pelo pai, né? Olha que interessante, né, que você está colocando, né? por isso que a gente fala de uma relação de Maria, que é uma relação trinitária e que é uma relação muito ampla, porque Maria tem uma Sim, relação trinitária esponsal, de esposa, ela tem uma sim, relação discípula, ela tem uma relação de mãe, porque ele é a mãe do Deus Filho, ela tem uma relação sim, muito forte com o Espírito Santo, porque a concepção e a geração do Verbo encarnado foi pela ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Maria que acompanhou Jesus no seu ministério, Maria que permaneceu na cruz, de pé, com algumas mulheres, e o discípulo amado, Maria que desce o corpo morto de Jesus em seus braços, Maria que é testemunha da ressurreição, e Maria que estava em Pentecostes, nascimento da igreja. Veja, olha só que sim, beleza. Então não tem como, com todo respeito aos nossos caríssimos irmãos evangélicos, não protestantes, viu? Os protestantes históricos eu tenho o sim, maior respeito, porque eles têm uma teologia muito fundada, muito bem elaborada. Mas os nossos irmãozinhos aí, né, que abrem qualquer tipo de buquinho né, sim. e qualquer igrejinha aí, título de cristã, não conhecem. Negar a presença de Maria, eu falo que é rasgar toda a página do Novo Testamento. Ela é Sim, citada 347 vezes no Novo Testamento. Não é sim. apenas uma, duas ou três vezes. Ela é citada no Novo Testamento 347 vezes. Toda a compreensão da história. Então, é necessário que a gente tenha realmente essa compreensão. Jesus, eu vou pegar só o cabo que está acabando a bateria aqui, tá bom? Já volto um segundinho só. A joia. Então, enquanto isso, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado pela sua presença. Você que nos assiste nessa noite. Wellington, Nilza, Paulino, Hélio, Zilda, Estela, Machado, Ana Júlia, Wagner, Gediel, Lima Pereira, Conceição. São várias pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou cumprimentando as pessoas aqui, Padre Nilson, enquanto você está conectando o cabo aí do celular. Wagner, então obrigado pela presença de vocês. É uma alegria muito grande aqui neste momento. Nós estarmos conversando, partilhando esse tema tão interessante que é falar sobre a vida de Nossa Senhora. Então, o Padre Edenilson já conectou lá o fio, né? Nós vamos voltar, então, ao nosso diálogo. Então, o Padre Edenilson estava falando desse aspecto bíblico, fez uma bela recapitulação histórica, né? E falando, né, desse aspecto da Virgem Maria, que sempre serviu ao seu filho, né? Nas várias questões, ela
serve, ela é discípula, ela é missionária. E depois, lá nos primeiros séculos, né, Padre Denilson, no ano de 431, o concílio de Éfeso, os pais da igreja, vão dar a Nossa Senhora o título de Teotocos. Então, explica para as pessoas por que deram esse título a ela de Mãe de Deus. Explica assim, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Explica para nós aí como que veio essa origem, essa ideia de aplicar a ela esse título de Mãe de Deus. Porque às vezes as pessoas falam, ela não é rainha para ser Mãe de Deus, mas ela não é rainha no sentido de ser deusa, mas ela se torna rainha porque o seu filho é o rei do universo, né? Então, Padre Denilson, só explicar melhor para nós essa questão. Então, na realidade, Padre Jesus, a gente tem que compreender todos os dogmas marianos do que diz respeito a toda a problemática sobre os dogmas cristológicos, trinitários. Sim. A Igreja, quando proclama um dogma sobre Maria, no caso o Concílio de Éfeso, 431, Sim. colocando Maria como realmente a mãe de Deus, a Theotokos, até o Deus Tokos mãe, Sim. é porque, na realidade, os primeiros séculos do cristianismo, entre o final do primeiro século até o quarto século, havia muita discussão com as heresias, nós chamamos, desvios das verdades teológicas, a respeito da identidade de Jesus. Então, afirmando, né, a identidade de Jesus como pessoa divina na sua humanidade, nas suas duas naturezas, não é? Não sei se travou aí. Nas suas duas naturezas, a natureza humana e divina, é que entrou onde que começou então a sua humanidade. Aí então entra a figura de Maria, não é? Então, do dogma mariológico, na realidade, é em função não é? Uma necessidade da igreja de redescobrir ainda mais a riqueza e o patrimônio da nossa, mas esse Cristo que é a segunda pessoa encarnada é que entra então agora a questão de Maria. Bom, porque a temática era em torno de Nestório, para dizer que Jesus, como ele morreu, ele não poderia então ter assumido a nossa natureza humana, não é? E permanecendo ao mesmo tempo, porque o divino é eterno, está fora do tempo e do espaço, né? E o divino e o eterno não passa por esse processo de morte. Então, como que Jesus morreu de cruz? Aí toda essa explicação. Quem morre na cruz é a humanidade de Jesus. Tanto é que nós vimos ali, Pai, mesmo do óbito corporal, né? A sua consciência de Deus. O que morre na cruz é a sua humanidade, não por consequência do pecado, porque Jesus não tem pecado, mas em repropriação ou expiação, porque Jesus assumiu os nossos pecados. E aí entra o papel de Maria. Bom, se Maria é a mãe da humanidade de Jesus, então quem concebeu? São José. Então, se São José, de fato, fecundou o óvulo de Maria, então Jesus é uma pessoa humana. Não, então não é São José, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo. Não é? Então, a concepção de Jesus no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Logo, o que é gerado em Maria no seu ventre não é a divindade do Filho, porque a divindade sempre existiu. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde toda a eternidade. Mas, no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, a encarnação do Verbo acontece historicamente por um sim de uma mulher. Essa mulher que foi escolhida por Deus, né? A Miriam, como ela é chamada, funda do mistério de Cristo, que Maria, então, entra no palco das discussões, então é elaborado o dogma de Maria Theotokos. Maria é a mãe do Deus Filho. Ela é a mãe por quê? Porque a gente não pode ser Cristo. Né? E o concílio vai afirmar, nesse concílio que vai falar sobre Theotokos, a Maria, mãe de Deus, tem Jesus é plenamente divino na sua humanidade e humanamente divino na sua divindade. Né? E aí entra, olha que bonito, né?
aí entra esse papel da Virgem Maria como aquela que foi, então, a colaboradora, né, Sim. dessa ação de Deus na história humana. Ela poderia ter negado Aí, na sua liberdade. e isso é muito bonito, né, Padre Denilson? Porque apesar do pai ter escolhido ela para ser a mãe do filho seu, precisou do sim dela, né? Isso que é muito belo, nessa dimensão humana, dela aceitar todo esse projeto de Deus. Então, é muito belo a gente olhar essa dimensão da Virgem Maria, que na sua humanidade aceita colaborar com Deus, porque é bonito ver essa questão antropológica nossa também, que Deus conta com a nossa humanidade, como contou com a humanidade da Virgem Maria, né? E agora, dentro desse contexto do Concílio de Éfeso, ela recebe esse título tão bonito. E como você diz, né? Tudo nela fala sobre o Filho, né? É muito... a mensagem de Nossa Senhora está muito claro isso, né? A todo momento, nas suas atitudes, nos seus gestos, ela está ali externalizando em relação ao Filho, né? E depois é interessante, Padre Deus, que em 1555, o Concílio de Trento, né, em virtude de tudo que estava acontecendo ali, a questão de Lutero, vai proclamar a virgindade de Maria. Isso. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Sobre essa questão que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Sobre esse dogma, né? Que foi ali proclamado em 1555, né? Então, na realidade, nós temos o primeiro dogma em 431, que é da Teotocose, Sim, do sim, Concílio de Éfeso. Então, estamos no quarto sim, século, para vocês terem uma ideia. sim, Depois, em 1500, mais ou menos, o Concílio de Latrão IV, nós temos uma diferença de sim, quase aí 11 séculos, 1.100 anos. verdade. 1.100 anos de elaboração em que a igreja vai refletindo através da sua liturgia popular, da fé do Sim, povo, da fé dos clérigos, né? Então você vê que não é uma coisa precipitada. Nós estamos falando de coisas aqui rápidas, virtualmente sim, sim, decididas. Nós estamos falando de um processo longo, histórico, de séculos e séculos. E no Concílio de Latrão, quarto, em 1500, que foi então essa fase, né, infelizmente, da separação no seio do cristianismo com sim, Lutero, né, com todas as questões históricas que nós compreendemos hoje, né, e depois com a sim, separação do cristianismo entre o catolicismo e o protestantismo, aquele que protestava a fé católica, né, por uma má compreensão sim, histórica na época das indulgências, mas não vamos entrar nessa questão anacrônica. sim. Houve a necessidade, então, uma concepção meramente humana que concebeu a carne de Jesus. Não foi. Você tá me ouvindo? Deu uma tremidinha. A sua internet está tremendo ou não? Tá, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que está tudo ok aqui. Certo. Então, é nessa necessidade de comprovar na fé que a concepção do Verbo foi algo extraordinário, sobrenatural, logo então Maria, ela permanece virgem antes, durante e depois da concepção de Jesus. Sim, Porque se fosse uma concepção natural, deixando bem claro, se fosse a questão do esperma de São José, né, infiltrado, penetrado no óvulo de Maria, logo, né, seria um ato humano, uma gestação humana. sim, Mas por ser uma gestação divina, então tem que ter um milagre. O que é o milagre? sim, Como uma virgem que não conhece homem algum, isso vai dizer ela, né, no início de São Lucas, né, no Evangelista, como sim, eu vou conceber um filho se eu não conheço homem algum? E se conhecer homem algum, no termo bíblico, é a gnose, a penetração, né? Como eu vou ter um sim, filho se eu não tenho relação sexual com ninguém? sim, Mas é o poder do Espírito Santo que virá sobre ti. Esse poder de Deus que faz o extraordinário. Aos nossos olhos sim, humanos é inconcebível. Inconcebível como uma virgem intacta pode gerar um filho. Aliás, o milagre, né? Como que a ciência, a medicina vê o milagre?
como algo sobrenatural, extraordinário. A razão não Sobrenatural. explica, né? A razão não explica, e chega um momento que eles admitem, bom, algo aqui que não é natural, que ultrapassa, que vai além, né? Aconteceu. Então, o que acontece nesse segundo dogma? A virgindade de Maria é para ainda aumentar na fé dos cristãos que estavam divididos essa dimensão de que Jesus realmente ele é o Filho de Deus. Porque se ele fosse Sim, concebido pelo esperma de São José, ele não seria Filho de Deus. sim. Ele poderia ser um grande profeta, Filho de Deus, porque Padre Denilson, parece que deu uma travadinha. Está conseguindo. Deu uma travadinha. Vou chamar o Padre Edenilson novamente para que ele possa participar. Deixa eu chamá-lo. Aí vai lá e espera um pouquinho só. Ele já vai entrar de novo. Pronto, o Padre Edenilson tinha travado um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue retomar. Tá, deixa eu vocês só estão me perguntar aqui vendo? pro pessoal, olha, fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando. Vocês conseguiram entender todo o raciocínio do Padre Denilson ou travou no meio da fala dele a respeito que ele estava falando do dogma da virgindade de Maria? Alguém pode Eu vou, responder aqui, fazendo um favor? eu vou ficar Certo, aqui na sala, Jesus, porque acho que a conexão é melhor. tá joia. Deixa eu Tá? só ver, só para o pessoal ver se deu para concluir o raciocínio. A Márcia destravou. Mas deu para entender o que o Padre Denilson estava falando, ou deu só uma parte? E se não entendeu por completo, pede para repetir, que aí o Padre Denilson repete essa parte da questão do dogma. O Pedro está dizendo que é melhor repetir que travou. Se você puder, Edenilson, então, fale para nós aí da questão do dogma novamente, da virgindade de Maria, né? Que foi uma questão muito Certo, trabalhada aí dentro de Trento, né? Vamos ver. A certo. Rosângela É porque também falou, é melhor repetir que travou. Isso. Infelizmente, eu tô com a conexão ruim aqui na casa, logo hoje, né? Certo. Sempre faço live, sempre deu certo. Mas na realidade é o seguinte, eu vou voltar lá para o meu escritório, porque eu tenho um cabo lá. Vocês estão me ouvindo Uhum. bem agora? Tá ótimo. A virgindade de Maria surge numa necessidade em que a igreja precisou dar uma resposta, sobretudo às heresias que estavam surgindo com o protestantismo histórico, né? De que Maria Sim, realmente não deveria ser venerada, porque a fé em Cristo era a primordial essencial. A igreja patrão, então, vai sim, retomar essa dimensão de que a idade divina de Maria tem a ver, então, com algo que é milagroso, sobrenatural. E que, então, sim, sendo sobrenatural, Maria concebeu Jesus na sua virgindade. Porque do ponto de vista humano, Ele tá meio devagarzinho um pouquinho. Tá? Para mim, apareceu travando aqui. Mas eu tô ouvindo o seu áudio. Isso, agora voltou. oi? Agora voltou. Tô ouvindo o áudio. Eu vou tentar vir aqui no quarto. Certo. Tô- Ter mais conexão. Eu acho que o demônio está impedindo, viu?
Você sabe Oi? por quê? O demônio está impedindo. Ah, ô Denilson, aonde que fica seu roteador? Porque se você ficar próximo do roteador, ele fica melhor. Agora Hã? acho que ficou melhor. Deixa eu ver. Eu, eu vim para o quarto aqui. Santo Certo, Afonso, Nossa Senhora, o diabo estremece. verdade mesmo. É verdade. E Sim, quando, sim, e quando a gente recorre à Nossa Senhora, é verdade, o pessoal dá risada. Você sabe que sim, Padre Pio eu gosto muito, ele fez um exorcismo uma vez. E ele perguntou para o demônio: o que mais você teme além do Cristo? O sim, demônio disse: quando Maria é invocada. sim. E Eu, é uma verdade. eu E com toco certeza no Nossa livro do Senhora. Apocalipse também fala, né? Ela pisa a cabeça Acertei. da serpente e tem toda essa conotação. Às vezes acontecem esses imprevistos para tirar a nossa paz, a nossa concentração, mas eu falo, a força de Deus é muito maior, né? E a graça sobrepõe aí a desgraça, entre aspas, como você falou lá no começo, né? Você sabe o que é interessante, olhando agora, fazendo uma divagação teológica, eu sou muito Sim, filósofo de divagação, né? sim, Sabe por que o demônio, eu acredito que o demônio tem medo da Virgem Maria? Porque ele conseguiu, o diabo, né, o encardido, ele sim, conseguiu influenciar Eva. sim, E por isso que Eva desobedeceu. Mas em Maria, ele não conseguiu. Em Maria, ele teve realmente todas as suas armas e tramas deixadas ao chão pela obediência dessa mulher, né? sim, sim. Então, por isso que eu... E, e é muito bacana, Padre Nilson, você estava falando essas coisas, me passou uma coisa pela minha cabeça aqui agora. Assim como lá no início da igreja, né, quando em Éfeso precisou fazer várias afirmações, porque havia várias heresias surgindo pelo fato das pessoas desacreditarem, porque o inimigo é perito nisso, né, de nos fazer desacreditar da obra de Deus, de nos fazer afastar da obra dele, né? E a cada momento que esses dogmas foram proclamados, é interessante que a gente percebe um novo revigoramento na fé das pessoas, né? Com cada Sim. proclamação desses dogmas, parece que a gente faz um mergulho mais profundo ainda sobre esta dimensão da Virgem Maria, né? Dessa escolha dela, desse chamado dela, né? E é muito bacana isso que você partilhou agora. Às vezes as pessoas assim brincam, né, nesses momentos, mas é uma coisa muito séria isso, né? Eu falo assim, a espiritualidade, a escolha Porque, da Virgem Maria é algo muito profundo. porque no fundo, Jesus, não tem como a gente negar toda a Sim, vida de Nossa Senhora, todo o seu papel na economia da salvação, tudo que Nossa sim, Senhora é e representa para a igreja, ela é um meio que nos leva ao sim, Filho. sim, Jesus Cristo, o Salvador, o Emanuel, só veio ao sim, mundo por causa da disponibilidade desta mulher que disse sim sem mesmo compreender. sim, sim, E não tem como aquilo que eu disse negar do ponto de vista textual, bíblico, a presença de sim, Maria. Desde a concepção de Jesus no seu ventre, no seu ministério público, no primeiro milagre de Caná, na cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, em Pentecostes, e hoje ainda no céu como aquela que é medianeira. Não é? sim, Então, sim, assim, eu tenho um profundo respeito por Nossa Senhora, não como idolatria, a gente cai naquela questão do maximalismo e minimalismo que aconteceu no sim, século XVII. sim, Ora você exalta demais Maria, colocando ela como uma deusa que não é, ora você a despreza, né, negando a sua participação na economia da salvação, como muitos irmãos nossos, infelizmente, fazem, e não dando o seu sim, devido lugar à Virgem Maria. Não é? sim, Maria como aquela que é modelo da igreja na sua sim. condição de mulher, de humana obediente a Deus, né? De E Maria que seguindo esse, cuidava do Senhor, né? sim. E seguindo esse fio da meada, Denilson, que eu tô seguindo aqui uma cronologia do seu livro, né? Depois, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, né, na bula Inefabilis Deus, vai proclamá-la como Imaculada Conceição, né? Fala um E pouquinho para a gente desse dogma, né, da Imaculada. Inclusive, o Hélio estava perguntando aqui, o Hélio falou, ó, fala para o Denilson que a gente está assistindo aqui com o pessoal da Crisma, né?
Então, Ah, ele legal. Um abraço ao falou Fernando. isso, sobre Vamos, o dogma da Imaculada. voltando àquilo que eu disse, talvez se travou, as pessoas não acompanharam. Todos Sim, os 4 dogmas de Maria estão intimamente relacionados, mesmo que há uma lacuna no tempo. Você viu o primeiro dogma, a sim, maternidade de Maria, a maternidade divina de Maria, em 432, 4 séculos depois do cristianismo. Depois o segundo dogma, não é? Que foi então no Concílio de Latrão IV em 1500. São 11 séculos isso, depois, não é? 11 sim, séculos sim, depois do primeiro, falando sobre a virgindade de Maria. Maria concebeu, sim, Jesus pela ação do Espírito Santo, não pela obra humana. Foi um milagre, sim, uma intervenção de Deus. Quando esses 2 dogmas foram proclamados em concílio. Por isso que o dogma da maternidade divina de Maria e o dogma da virgindade de Maria são aceitos pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, né? sim, sim, Pelas 2 igrejas. Já em 1900 comecinho do século 19, 20, o Papa proclama um dogma sem recorrência no caso ao concílio, da Imaculada Conceição, porque tem a ver. Olha a lógica. sim, Se Maria é a mãe de Deus, filho, né? sim, Se Maria concebeu na virgindade o próprio Deus encarnado pela ação do Espírito Santo, logo o seu corpo que doa a humanidade de Jesus, que é sem pecado, ela também não tem pecado. sim, Mas sim, ela não tem pecado não porque ela é uma deusa, ela não tem sim, pecado porque Deus, pelos méritos do Filho antes da encarnação, a preservou do pecado original. Por isso que ela sim, é imaculada. Em latim, eu gosto muito do latim, né? O latim e é negação. sim, Mácula, mancha. Ela não tem sim, mancha do pecado. Ela não tem mancha do pecado não pela sua natureza, porque a natureza de Nossa Senhora é humana, deveria ser, então, marcada pelo pecado original. Mas ela foi concebida naturalmente, né? Com certeza pelos seus pais, né? Como nós sim, fomos naturalmente criados por Deus no ventre da nossa mãe, pelo espermatozoide do nosso pai, no espermatozoide masculino. sim, Porém, ela foi preservada da mancha que afeta todos os homens do pecado original. Por quê? Não por escolha própria, não pela sua alta capacidade, mas por uma escolha de Deus, que desde a eternidade já planejou e sonhou com a colaboração de Maria. Olha que bonito, isso é profundo. bonito. E me fez pensar uma coisa aqui que você falou agora, né? Ela é remida antes do tempo pelos méritos de Cristo, né? Pelos E méritos. interessante que também lá em Éfeso, ela é mãe de Deus pelos méritos de Cristo. Olha que legal, né? Essa Tudo, dimensão. tudo pelos méritos de Bacana Cristo. isso, né? Né? E nós Aí, somos, sim, e nós somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo, não é? justamente. Pelo batismo. Porque Filhos na graça, né? exatamente, na compreensão teológica, antes do Novo Testamento, nós somos o quê? Criaturas de Deus. Sim, Nós sim, somos criaturas de Deus. Nós temos, no máximo, sopro nas narinas do Espírito da Ruá, que nos dá sim, consciência da vida humana. Vida sim, humana. sim, Mas nós não somos criaturas como todas as outras criaturas no universo, com distinção da nossa faculdade clara intelectiva da vontade, sensibilidade e da sim, razão, né? Que é esse espírito, que é sim, essa ruá que Deus nos colocou em nossas narinas. Com Jesus e em Jesus, pela ação do Espírito Santo, pelo sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, vai dizer São Paulo. isso. Né? Olha que bonito, né? Só que nós somos filhos por graça, já que Jesus é Sim, filho por natureza. sim, sim, E se Jesus é filho por graça e nós por natureza, logo Maria é minha mãe por graça, não tem como a gente negar. sim. E aqui eu digo, batendo aqui, ó, com todo o meu nervosismo, quem nega Maria é um filho desnaturado. Oi, Verdade. Denilson, Quem nega Maria é um isso, filho desnaturado. e você entrou nesse assunto que volta à nossa temática inicial. Se a questão do pecado original nos gerou o pecado que nós herdamos pela condição adâmica, agora, pela graça, nós também, através da Virgem Maria, que nos trouxe, né, o Salvador, nós recebemos, né, também esta salvação que vem pelos méritos de Cristo, né?
É. E recebendo pelos méritos de Cristo a filiação divina, logo recebemos também, por graça, a maternidade de Maria. Sim, Porque nós somos irmãos uns dos outros, porque Cristo se fez o nosso irmão maior. sim. E Tanto segunda-feira é o Evangelho, Edenilson, falou sobre isso, né? Segunda-feira, naquele Evangelho de João que diz, mulher, eis aí teu filho, né? Concedendo ali João com o símbolo da humanidade, a Virgem Maria, falando, mãe, eis aí agora também o seu filho, e filho, eis aí a tua mãe, né? Dentro eu desse contexto. tem um momento no meu livro que eu falo, eu explico assim, que Maria, ela nos foi dada, ela nos foi A Zilda falou, Pronto, travou. A Zilda falou que eu fiquei bravo. Não é que eu fiquei bravo, eu tô deixando o encardido bravo. é verdade. Tô E deixando. outra coisa, depois essa live vai ser salva também, vai ser, a gente vai poder acompanhar na íntegra, depois eu vou disponibilizar no YouTube, no Facebook, então fica tranquilo, depois isso a gente resolve. Mas o mais importante é todo esse rico conteúdo que está sendo partilhado aqui, né, Padre Denilson, pela sua pessoa nessa noite. Então, o Padre Denilson falou do dogma da Imaculada. E continuando, o último dogma que a gente tem proclamado, que inclusive o livro do Padre Denilson trabalha muito sobre isso, sobre a questão do concílio. Esse dogma foi proclamado antes do concílio, no dia 8 de dezembro de 1950, pelo Papa Pio XII, que foi o dogma da Assunção. Então fala para a gente, Padre Denilson, ligando esses outros dogmas, os três que você já disse, com esse da Assunção, né? Então vamos lá. Mais uma vez, para não ser repetitivo, eu sempre digo, Sim, sim. viu, Zilda? Eu falo para a Zilda, eu não estou bravo, é que o meu jeito de falar. Agora que o encardito vai derrubar a internet mesmo, que eu vou falar. Esse dogma, esse dogma da Assunção, né? Da Assunção é belíssimo. Porque volta novamente a colocar a nossa fé no Cristo. Nós temos um Sim, dogma da ascensão de Jesus. sim, Celebramos agora, antes de Pentecostes. Jesus, na sua ressurreição, durante 40 dias, confirma aos seus apóstolos, aparecendo, né? Confirma a igreja de que a ressurreição de Jesus é real, não é mito. Jesus continua conosco. E 40 dias após essas aparições, ele sobe definitivamente aos céus. Jesus sobe só porque ele é Deus. Jesus sobe no seu corpo glorioso porque ele é o próprio Deus. Então é a ascensão de Jesus. E nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, que parece ser a mesma palavra, mas não é. A Assunção sim, da Virgem Maria é Nossa Senhora, após o seu término na sua vida terrestre, ela foi, olha que imagem sim. linda, carregada, Olha, elevada por Jesus Cristo, seu Filho ressuscitado, no colo sim. de Jesus, essa imagem, né? Pelo Filho, a glória da Santíssima Trindade. O Filho veio buscar a mãe em Olha gratidão. que bonito. O Filho veio buscar a mãe em gratidão para dizer: é assim que acontecerá comigo, com você e com todos que estão nos assistindo, se a gente for fiel a Deus, no final da nossa vida. Nós seremos carregados, elevados por Deus em Jesus Cristo. É Jesus que nos salva. Mas aqui eu falo para o encardido: quem vai abrir a porta é Nossa Senhora e São Pedro do céu. Verdade. E esses dias, Por o Padre quê? Denilson, Porque Pedro tem a chave, viu? Pedro tem a chave do reino dos céus. É Jesus que fala. Não sou eu. sim, É Pedro que tem a chave dos céus. Jesus deixou bem claro isso. É o sim, Papa, né? No seu ministério petrino, é que liga e desliga o homem com Deus. sim, Só que a Maria
que abre as portas do paraíso, assim como ela abriu o seu ventre para gerar o motor da salvação. Olha que bonito. Verdade. Eu achei interessante esse paralelo que você fez da ascensão e da assunção, porque na missa da Ascensão do Senhor, eu estava lendo um texto do Papa Emérito Bento XVI, e ele fala algo bem bonito, Padre Denilson. Ele diz assim, sim, ele fala assim, o que é interessante na festa da Ascensão do Senhor? Jesus levou a nossa humanidade num corpo glorificado. Olha que bonito que ele fala. E do jeito que você está dizendo aí agora também, me veio essa imagem novamente. E ele também leva a sua mãe totalmente sendo transformada pela sua graça. Olha que bonito esse paralelo, né, da ascensão e da assunção, né? Sobre essa questão que ele nos glorifica, né? São Paulo fala isso da glorificação do corpo, né? E por isso que, na realidade, toda a nossa devoção a Maria, tudo que nós podemos compreender do mistério de Maria, nos remete ao mistério do Cristo. Então, Maria é mãe de Deus, porque Deus a escolheu. Maria permanece virgem, porque a concepção da geração da humanidade de Jesus é uma obra do Espírito Santo, em Maria, pelo seu sim. Maria, ela é a Imaculada, porque ela foi escolhida para ser o primeiro sacrário vivo desse Deus humano. A humanidade não poderia estar contaminada. Então, geneticamente, Maria não poderia passar essa dimensão do pecado moral e antropológico. E Maria, no final da sua vida terrena, foi recompensada pela sua obediência como? Sendo a primeira a ser ressuscitada com o próprio filho, que a carrega em seus braços. Né? Olha que bonito. Assim como Maria desceu o corpo morto de Jesus em seus braços, Jesus acolhe a morte de Maria na transfiguração da vida plena nos seus braços do ressuscitado. É lindo. Olha. Isso é lindo. Falar de Nossa Senhora e olhar toda essa mística teológica é uma motivação para a nossa fé cristã, né, Padre Nilson? É igual entrando já no Vaticano II. É uma motivação para a nossa fé cristã. É uma motivação, e vou falar uma coisa muito mais séria. E é um tapa na cara para nós católicos, quando a gente ouve pessoas na asneira intelectual, na falta de compreensão bíblica e de conhecimento histórico, falar mal de Nossa Senhora, a gente fica quieto. Quieto. Sim. Por isso que eu chamo qualquer pastor protestante do Brasil e do mundo para falar de Nossa Senhora comigo. Faça o desafio hoje. Faça o desafio. Mas com argumentos teológicos, bíblicos, sim. Com critérios de que a igreja, durante 2000 anos, ela não fala besteira. A igreja, ela não fala besteira. Sim. Ela não porque ela é guiada pelo próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que fala na consciência humana. O Concílio Vaticano II vai dizer que a nossa consciência humana é o locus teológico. É o lugar onde Deus realmente se revela. Pessoa de Maria, nós vislumbramos. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá normal. Na pessoa de Maria, nós vislumbramos do Cristo. Um encardinho novo, viu? Alô? Padre Denilson, o encardinho agora voltou de novo. Aqui, ó. Pronto, agora voltou. Viu? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó. Nossa Senhora, Água Benta de Lourdes, o terço, tem Nossa Senhora do Rosário, São José. Eu durmo aqui do lado deles, aqui, ó. Por isso que eu não tenho medo de encardinho. O Padre Denilson, entrando dentro porque o seu livro trabalha muito bem essa questão do Vaticano II, na página 25 do seu livro, você colocou uma frase que eu achei muito bonita e eu queria até utilizá-la agora para você falar um pouquinho sobre ela. Você diz assim no seu livro:
Maria é invocada pelos dois papas, São João XXIII e São Paulo VI, como protetora deste grande Pentecostes da Igreja Católica. Olha que bonito. Eu grifei porque domingo foi a festa de Pentecostes, na solenidade, e eu achei interessante você falar um pouquinho disso, né? É Nossa Senhora como mãe de Pentecostes. E depois você falar um pouquinho, dentro desse contexto do adornamento, né, que houve no Vaticano II, qual que foi o papel de Maria ali, sendo que era um concílio ecumênico, né? Qual que foi a ideia de ter colocado Nossa Senhora ali? Então, na realidade, Maria estava presente no relato bíblico. Novamente, a gente volta às Sim, escrituras, né? Na sim, festa de Pentecostes, que na realidade é a festa da colheita. E ali, sim, então, os discípulos de Jesus, que eram de várias culturas, deixa bem claro ali que eram judeus e também pagãos, começam a falar em línguas diferentes, mas todos compreendem essa linguagem do amor, né? sim, Porque sim. eu fico pensando, por que Maria estava presente em Pentecostes? Qual que é a linguagem, mesmo que imperfeita, para falar da plenitude do amor humano, se não é o amor da mãe? Olha, verdade. Porque a mãe, ela gera, a mãe, ela doa, a mãe, ela é capaz de sacrificar, a mãe é o lar das suas convicções pessoais em vista do bem do filho. Sim, Mas mesmo assim é um amor imperfeito, vai dizer Isaías, né? Será sim, capaz de uma mãe esquecer de um filho? Aí vai dizer, sim, tem mãe que abandona filho, joga no lixo. sim, sim, Mas mesmo assim, se houver uma mãe que faça isso, eu, o seu Deus, não o farei. Então Maria sim, está em Pentecostes porque ela é símbolo, ou digamos assim, uma linguagem psicanalítica freudiana, ela é o arquétipo desse amor. Olha que chique, hoje eu estou animado. olha, Ela é o arquétipo desse amor que resume em tudo a totalidade do Espírito Santo, que sim, trinitariamente se revela como que? A relação do pai para com o filho e a reciprocidade do filho para com o pai. Nessa relação sim. recíproca de amor do pai para com o filho, surge o conhecimento das pessoas, o Espírito Santo, que Olha que atua na beleza. igreja, que atua na igreja. E atuando na igreja faz com que nós também conheçamos a igreja em Jesus, que é a sua cabeça, mas um conhecimento pautado não só na razão, mas no amor. Sim, sim. Olha que bacana. E eu achei Só o interessante, amor. Padre Nilson, no seu livro, você trabalha um aspecto muito interessante quando você trabalha Nossa Senhora como a esposa do Espírito Santo, o aspecto esponsal. E é interessante que nos primeiros séculos, os atributos do Espírito Santo eram atribuídos a Nossa Senhora, advogada, medianeira, para mostrar essa relação tão profunda que ela tinha com o Espírito Santo dentro disso que você está falando. Olha que interessante, né? E você retrata muito bem aqui no seu livro, né? E auxiliadora. Celebramos agora a Nossa Senhora Auxiliadora, logo 24. Nossa Sim, Senhora Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos, né? Nossa Senhora sim, Mãe da sim, Igreja. Nossa Senhora seria no quê, meu querido padre, meus queridos irmãos, que eu estou falando agora de forma bem sim, séria, brincadeira, sou brincalhão, mas eu falo sim, sério. Ela nos auxilia a caminhar no caminho que é Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vai senão por mim. Só que sim, Maria, eu falo que é aquela placa que diz assim: siga em frente. Maria é indicadora. Maria não é o caminho. Mas Maria é a sinalização de que, por ela, é o caminho correto. No caminho da salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, então, que Maria é retomada no Concílio Vaticano II em 1960, sim, modelo dos cristãos na declaração sobre a igreja, na Lumen Gentium. No sim, 8º capítulo, vai falar sobre a função de Maria. Olha só que bonito. A função de Maria na nossa igreja, na nossa fé, é em Cristo. Já que sim, Cristo é o autor de todas as graças. É Jesus Cristo o Salvador. Mas olhando em Maria, por Maria e com Maria, nós contemplamos as virtudes humanas transfiguradas
pela ação do Espírito Santo. Tipo, Maria é o modelo daquilo que eu e você nós seremos um dia em plenitude. Sim, sim. E esse é o aspecto que eu acho mais interessante nesse capítulo 8, que tudo aquilo que Maria foi é o sonho de Deus que nós sejamos, né? Ser humano Sim. aberto à graça do seu Filho. E muito interessante, Padre Nilson, também que na Lumen Gentium diz assim, assim como Maria, ela trouxe ao mundo o Salvador, a igreja, por meio do batismo, ela gera novos filhos na graça. Olha que interessante essa ligação entre Maria e a igreja que você também trabalha no seu livro, né? Então, por exemplo, quando você coloca no seu livro ali Maria como protótipo, modelo da igreja, como filha predileta de Deus, então é um aspecto muito interessante, né? Mas já deu uma hora também. A gente poderia falar Certo. muito, né? Infelizmente, assim, eu estou Sim, no celular e se tivesse aqui no meu computador, teria conectado diretamente com o cabo. Mas eu acho que certo. aqui Maria teve sua morte terrena antes de subir ao céu ou foi arrebatada ao céu em vida? Não, ela passou pela morte segundo o dogma católico, viu? Por quê? Ou, uhum. No Oriente tem uma devoção chamada Dormição de Nossa Senhora, né? Isso que eu Que ia pedir diz para que você Maria falar agora. Dormição de Nossa Senhora, que diz que Maria entra num sono profundo e é arrebatada ao céu. Mas a gente sabe que esse sono profundo é a simbologia da morte na Bíblia, no Antigo Testamento. Para nós católicos ocidentais, Maria passa pela morte natural, não em consequência do pecado, mas para que a ressurreição possa ter efeito. Porque vai Sim, dizer São Paulo, é morrendo em Cristo que nós ressuscitamos nele. Se a humanidade de Cristo, que é sem pecado, assumiu os nossos pecados morrendo na cruz e ressuscitou, logo Maria, sem pecado, passa pelo processo antropológico da morte para que o processo da graça, da ressurreição, pudesse acontecer de forma plena. Não em derivação do pecado, mas em destinação daquilo que um dia eu, Padre Jesus e vocês fomos chamados à santidade. Olha que bonito, olha que lindo. É a proclamação do Concílio Vaticano II. Só há uma única vocação. A minha vocação não é de ser padre. A vocação do Padre Jesus não é de ser padre. Dom Francisco não é de ser bispo. Do Papa Francisco não é de ser papa. A nossa vocação é de sermos santos, como o nosso Deus é santo. isso. Né? Ô, Padre Denilson, eu sei que já deu uma Ser hora, eu santo sei como o nosso que Deus é o, santo. o assunto está bem interessante, mas antes de você terminar, sabe o que eu gostaria que você falasse um pouco, que é algo assim que é um aspecto que muitos já questionaram, sobre a questão de o título de cooperadora. Só para a gente finalizar esse momento, né? Assim, você falar um pouco desse aspecto, né, da cooperação de Maria no processo de Jesus, né, na missão de Jesus, na dimensão redentora dele, né? Ela é cooperadora, né? Eu tirei até os óculos para vocês olharem meus olhos aqui. É o seguinte, você gosta, né? Essa tradição de Maria cooperadora, ela não é Sim, responsável pela graça. Ela sim, não é sim, sim, responsável pela graça. Ela não é autora da graça. sim, Ela coopera na graça pela sua obediência ao Pai. sim, Dentro da cultura religiosa do nosso povo, do senso comum religioso, que coopera no processo de santificação dado em Jesus Cristo. Ainda não sim, é uma definição de dogma, viu, dona Zilda sim, Ribeiro, Zilda Marys? Mas um dia pode ser. A Zilda, eu tô com saudade da sim. Zilda. Eu pegava no pé dessa Zilda, agora a Zilda tá chuchando o Padre Irineu lá. Tá chuchando o Padre Irineu. Então, dona Zilda, 46,4. O que é a idade dela? Ela é mais velha que isso. Viu, Zilda? A cooperação de Nossa Senhora nos ajuda nessa participação de aceitarmos também, no nosso sim, na nossa liberdade, a ação de Deus. Agora, pode ser que daqui 10 séculos, como aconteceu entre o primeiro dogma e o segundo, a igreja só vai reconhecer o que o nosso povo, de fato, já tem no coração. Olha que bonito. Sim, sim. Né? Verdade.
Aquilo que o nosso povo faz de forma inconsciente, devocional, pode ser que daqui a alguns séculos a igreja vai agora redefinir, refinada, em dogmas. Isso que é o dogma, né? O dogma é Sim, uma sim, definição refinada, pautada para nós católicos nos 3 pilares: revelação, magistério e tradição. Sem esses 3 pilares, não há teologia católica. E por isso que Maria é compreendida nesses 3 pilares. Nem a maximizando, colocando acima de Jesus, nem a minimizando, desprezando, achando que ela é uma qualquer uma, que ela não é uma qualquer uma, não. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida por sim, Deus. Ela foi a eleita de Sião, porque Deus, assim na sua liberdade, a quis. E sendo eleita por Deus, amada por Deus, por ser a mãe do próprio Deus, ela é minha mãe e sua mãe. E como sim. filhos, devemos amar a mãe. Porque filho que não ama a mãe é um filho que merece umas palmadas na bunda. O Padre Filho que não Denilson, obedece à mãe, filho que não obedece à mãe tem que ficar de castigo. E para terminar, Jesus, eu estou sendo irônico. Qual que foi a palavra de Maria na bodas de Caná, gente? Ei, meus irmãos evangélicos, evangélicos, faça tudo o que ele, Jesus, o autor das graças, não sim. eu, vos disser. Maria aponta o dedão, ó. Maria aponta o dedão para Jesus. É ele o Salvador. Toma encardido. Agora pode cair a conexão aí. Até as cachorras estão latindo, você viu? O Padre Denilson, e o Papa João Paulo II, ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora, né, diante de tudo que ele viveu na Polônia. E quando ele escreve aquela encíclica sobre o Rosário da Virgem Maria, ele diz assim: nunca a vida de Jesus e Nossa Senhora estiveram tão reunidos como acontece quando você reza o Rosário, né? Eu achava muito bonito quando a gente estava Sim. no Retiro dos Padres, várias vezes que a gente participou, eu sempre via você nos intervalos, às vezes, rezando o terço, né? Então fala para o pessoal da importância, né, do terço, né? Essa devoção mariana tão simples, mas baseada justamente na Sagrada Escritura, né? Porque todos os mistérios falam da vida de Jesus, né? Então, Jesus, eu tenho um amor muito profundo, agora falando Sim, sério. Eu estou falando de uma forma bem jocosa e brincalhona, sim, porque sim, sim. nós havíamos Sim, combinado claro. de trazer esse bate-papo bem espontâneo. Se fosse um curso de teologia, quem foi meu Sim, aluno, eu não sei se tiveram oportunidade de ser meu aluno de teologia ou filosofia, eu sou muito sério quando eu dou aula. Eu procuro ser sim, muito sim. sério. Mas como você me disse que era um bate-papo, enfim. Sim, sim, sim. E ontem nós celebramos, sabe quem que nós celebramos ontem? São Felipe Neri. Sim. Felipe Neri é o patrono dos humoristas. Ele se santificou na alegria do viver. Ele era Olha que hilário com o legal. Santinário. Então, o Santinário está me cutucando aqui para dizer que a gente tem que falar de assuntos Sim, sérios sim. e profundos com humor. Por quê? Não com temor. Tudo que a gente Sim, fala sim. ou faz com temor, a gente não faz com amor, Sim. mas com a alma, com a alegria do Espírito Santo, a gente compreende o essencial, né? Nossa Senhora, como eu falei, eu tenho água bem, Senhora, aqui, eu rezo para Nossa Sim. Senhora. Espiritual, Padre, eu estou numa angústia tão grande por causa dessa pandemia. Sabe o que eu falo para Sim. elas? Reza uma Ave Maria, que passa essa angústia. Porque acontece comigo. Às vezes eu estou aqui em casa, numa angústia tremenda, eu começo a recorrer a Nossa Senhora, eu falo, me acolha como seu filho. Gente, qual que é a mãe que não quer dar o colo para o filho em aflição? Tem um monte de mãe aí, sabe? Tem um monte de mãe aí que sabe. Que qual é a mãe que não vai estender os braços para um filho em aflição e necessidade? Então recorra a Nossa Senhora. É ela que vai apontar a Jesus. É ela que vai nos colocar no caminho que é Jesus. Maria não nos salva. Ela não pode salvar. Porque é só Sim. Jesus que salva. Mas Maria intercede e pode antecipar o processo da tua salvação, da tua conversão, assim como ela antecipou a obra de Deus em Jesus Cristo na bodas de Caná, Isso mesmo. transformando a sua água
que não é potável, marcado pelo pecado, em um bom vinho, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, os melhores vinhos, para trazer alegria aos homens. Oi, Denilson. Olha, Então, você... beba da fonte de Maria. Eu já fiz um convite para você, você já aceitou para o mês de agosto. O Pedro está assistindo essa live, ele é psicanalista aí, ele é freudiano, e a gente vai fazer uma nova live. Ô Pedro, doutor Pedro, vamos falar sobre o inconsciente bergsoniano. Aí você vai ver, aí eu vou falar sério, né? Porque Bergson tem que falar sério, porque Bergson é filosofia, aí eu não posso vacalhar assim. Embora eu não estou vacalhando, não, Jesus. Eu quero colocar de Não, tá forma ótimo. espontânea. Ó, claro. Eu quero colocar de forma muito espontânea. Aqui é Nossa Senhora que eu tenho. Eu quero que o povo veja. Ó, eu tô na minha cama, gente, ó. Só para vocês verem. Eu tô na minha cama, onde eu durmo. Aqui tem água benta de Nossa Senhora. Tem todas as Nossas Senhoras em cada santuário que eu tive a graça de ir. Bom, fui em todos os santuários marianos da Europa, né? Desde Fátima. Sim. Só não fui em Medjugorje ainda. Eu não fui por causa dessa pandemia. Mas o lugar que eu vou vai ser para Medjugorje, se Deus me der saúde. Vou lá. Embora não é sempre. Glória. Eu vou lá. Eu adoro viajar, mas adoro em lugar mariano. E Nossa Senhora é isso, gente. Recorra a Nossa Senhora. Eu falo por mim, dou meu testemunho, vou terminar por aqui. Eu, quando estou tediado, eu, quando estou angustiado, eu, quando estou de TPM espiritual ou existencial, eu peço a Maria. E olha, vou te falar, ela realmente tira com a mão e esmaga com seus pés a obra do maligno em nossa vida. Porque é o encardido, é o encardido que deixa a gente infeliz. É o encardido que deixa a gente inseguro. É o encardido que quer nos separar de Deus, o diabolós. Maria é ponte. Maria é ponte que nos leva ao Cristo, ao seu Filho. Tá? E por hoje é só. Oi, Denilson, só um pouquinho. Todos esses assuntos que a gente tratou aqui hoje, de uma maneira bem resumida, porque em uma hora não dá para condensar o livro. Vocês podem encontrar no livro do Padre Denilson, viu? E o Padre Denilson vai falar para vocês agora como que vocês podem fazer para adquiri-lo. Como que o pessoal faz para comprar o seu livro, Padre Denilson? Então, por enquanto, tem que ir na Secretaria Paroquial aqui de Promissão, né? Na Secretaria aqui na Carlos Rodrigues Pinto. Inclusive, era meu tio, né? O meu nome é Padre Nilson Roberto Pinto. O Carlos Rodrigues Pinto era meu tio. Na Matriz de Santa Luzia, por apenas R$20, né? Para pagar só o custo da publicação. E adquirir. Dos que estão de fora de outra cidade, pode me mandar depois no meu Instagram ou pelo Pai Jesus, que aí a gente envia pelo correio, né? Tem nas livrarias católicas da Diocese. Porque como eu não fiz uma publicação por nenhum editor, né, que eu optei por fazer uma produção pessoal, né? Então é só no território diocesano que nós temos, né? Nós temos. Mas pode adquirir. E agora sim, antes de terminar, eu quero pedir assim, não desculpa, mas é bom que as pessoas conheçam esse meu lado um pouco mais jocoso, porque é interessante a gente falar dessa forma. É interessante a gente falar dessa forma. Porque somente com amor, dizia Dom Irineu Danelão, lembra? Sim. É que a gente é capaz de viver o humor. Lembra que Dom Irineu brincava? Deus é amor e Deus é muito sério e catedrática. Uma live, porque eu sou sério com a minha mãe, mas é uma seriedade pautada na confiança do amor. Eu abraço minha mãe, se perdeu recentemente. Não perdeu, você entregou, né? Você entregou sua mão. Abraçar a mãe, brincar, dar uns tapinhas na mãe, né? Sim, com certeza. E a mãe é aquela que o filho pode ter 45 anos, com a minha idade, 60 anos, vai sempre falar, minha mãe sempre fala assim, eu fico com vergonha, o meu menino, ela fala assim para os outros, quem que é seu menino? Ela fala, é o padre da Santa Luzia. Eu falo, mãe, não sou menino. Para mim, você sempre será o meu menino. Olha que lindo. E a Dona Lourdes sempre tem também essa alegria, né, Denilson? Eu falo que acho que é algo que você herdou dela, ela sempre de bem com a vida, sempre feliz, otimista, né? E a mãe, ela tem essa marca na nossa vida de nos transmitir também toda essa
como fala, esse jeito de rezar com alegria. Ver que a oração não é algo metódico, triste, melancólico, mas é algo que realmente rejubila na alma, né? Eu tenho duas heranças da minha mãe que eu sou eternamente grata a Deus. Uhum. A alegria que ela tem de viver. A mãe é uma pessoa que sofreu muito na Sim. vida, passou por vários porretes na vida, mas nunca perdeu a fé e a esperança. E a segunda, Sim. a devoção que a minha mãe tem pela Virgem Maria. Isso aí eu Sim. herdei, e eu não tenho dúvida que se caso Sim. eu cair no purgatório, que eu posso cair, ou se eu for direto para o inferno, eu vou segurar na barra da saia de Nossa Senhora. Assim como a criança que vai cair segura na barra da saia da mãe. Padre Denilson, muito obrigado por esse momento que você nos presenteou. Foi uma maravilha. Todo o seu conhecimento, desta forma, como eu dizia no começo, você tem toda uma erudição, mas você consegue apresentar isso de uma forma tão simples que toca o coração das pessoas, principalmente com esse dom da alegria que você tem. Agradeço de coração mesmo, todos que participaram. E eu quero dizer que essa live vai estar disponível lá no YouTube, no meu canal e também no Facebook. Depois a paróquia também vai compartilhar. Mas minha gratidão. Foi uma noite maravilhosa. As pessoas que estão aqui escrevendo, agradecendo a gente, principalmente aí as suas colocações, as suas contribuições. Eu acredito que isso é uma forma muito mais rica de evangelizar do que os modos formais. Só para você ver, eu ia falar que Maria também é a mãe da peregrinação, né? Olha que interessante. Sim. Eu comecei no meu Sim. escritório, fui para a sala, vim para o... Nunca tive problema na internet aqui nessa casa. Já falei Sim. sobre Bergson, já falei sobre Aristóteles, já falei sobre Sim. tudo. Hoje que eu fui falar sobre Maria, a conexão caiu. Por quê? Aquilo que eu falei. Sim. O encardido foge de Nossa Sim. Senhora. Se você não quer que o encardido te encarda, chame Nossa Senhora. Chame Nossa Senhora, que o diabo sai correndo da... O diabo sai mais correndo da Nossa Senhora que da cruz. Mas tudo bem, Padre Nilson. Com certeza. A gente tem que proclamar a vitória de Deus, né? Um abraço. Deus abençoe a todos. Eu vou terminar com o gesto que eu aprendi de um padre dizer assim, ó. Um beijo de Deus pelos lábios de Maria. Olha. Oh, que chique. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre Denilson. Ô, glória. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Dá uma tchau. bênção final pra gente aqui. Esperem ter os títulos. Desça sobre cada um de vocês. Sobre as suas famílias e os doentinhos. Desse Deus misericordioso que nasceu no ventre de Maria. Desse Deus que é Pai. Boa noite. Boa noite.